gente viu aqui dois filmes que eu acho que são muito importantes para o nosso cinema, né? Um que fala da Maria Gladys, que é uma super atriz aí que a gente tem que não é tão reconhecida quanto deveria, mas que trabalhou com grandes autores e que sempre são citados. Mas é isso, né? A gente tem um cinema que sempre está reconhecendo os homens e não reconhecendo as mulheres. E eu acho que a grande destaque dessa mostra e o grande valor dessa mostra é justamente olhar para essas mulheres, tanto as atrizes quanto as diretoras. E a gente tem, nessa sessão de hoje, a Norma, que dirige o Maria Gladys, e tem a Teresa com Os Homens que Eu Tive. Na introdução já falei um pouquinho da história do filme, que também está na cartela final aqui, que é isso, é uma história complexa ali de ditadura, né? Justamente foi um filme que a sociedade, a história do filme, assim, a gente não tem uma certeza do que aconteceu, mas disse que houve uma denúncia aqui de Minas de uma senhora que ela nem chegou a ver o filme, mas que um filme com esse nome não poderia estar em cartaz, não poderia ser coisa boa para a família brasileira, né? Assim, então o filme foi interditado pela censura e foi uma batalha muito longa para conseguir liberar, mudar nome, cortar, picotar o filme todo. E só em 80 que o filme é isso aí que passou na cartela, né? Então, assim, a gente tem essa questão do silenciamento das mulheres numa obra representada. Mas eu acho que além e por quê, né? Assim, quando a gente para pensar, justamente porque a Teresa mostrou a mulher num lugar em que a gente está tão acostumado a ver os homens representados, né? Assim, é muito comum o homem nesse lugar na sociedade. Assim, o homem está sempre podendo fazer o que ele quer da vida dele, com a sexualidade dele, com o trabalho dele, com a vida dele. E a mulher nunca pode fazer isso, ela nunca tem essa opção. E no filme a Teresa fala, não, eu quero que essa mulher tenha opção. Essa mulher ela pode resolver o que ela vai fazer da vida dela, como vai ser o futuro dela, como ela vai ter as experiências sexuais dela. E isso choca ali a sociedade, né? O filme, antes mesmo de ser lançado, ele já é taxado de erótico, uma coisa que ele não é, né? A gente, quando assiste o filme, a gente vê que ele não tem nada de erótico. Então, assim, são vários fatores que incomodam muito a sociedade daquela época e não acho que a gente viveu períodos aí recentes que esse filme incomoda também, né, Teresa? A gente tem aí um problema de obscurantismo aí, de um moralismo exacerbado, que esse filme tem essa coisa de a mulher não pode ter opção, a mulher não pode fazer o que ela quer da vida, né? Assim, então eu acho que é isso. Assim, o grande mérito do filme é ter uma protagonista que opta e que vai em frente, que segue, que faz as coisas da vida dela. Além disso, uma coisa que eu gosto muito no filme é que, além deste tema, ele traz muitas outras coisas que são da época também, que é a coisa da união da arte, né? Assim, que foi uma coisa que deu muita força ali para a resistência durante a ditadura militar, né? Que você vê ali naquela comunidade do Torres, né? Que é essa comunidade ali de pessoas, a coisa são citações, né? Que ela faz no filme. A coisa do sair para a América Latina, que, né, conhecer os países aqui da América do Sul. Ela cita a questão da transamazônica, dos indígenas. Ela traz essa contraposição entre a família tradicional e
a própria Pitty, né, com essa irmã que vive esse casamento de hipócrita. Então, assim, eu acho que a Teresa ela tem uma maturidade ali aos 21 anos que me impressiona muito. Assim, ela consegue colocar tudo nesse filme e tudo é muito bem montado, tudo é muito bem trabalhado. É um filme que me impressiona muito e vai além disso, dessa crítica e dessa demonstração, dessa representação da mulher num lugar que não existia ali, né? A gente estava no momento da pornochanchada, onde a mulher tinha uma representação quase única de objeto, e ela chega mostrando justamente o contrário. Assim. Então, Teresa, assim, eu acho que uma coisa interessante, e vou pegar nesse ponto do que vai além dessa representação da mulher nessa posição de o que está sendo contra o patriarcado ali, essa ruptura que a gente tem com a imagem da mulher não só naquela época, mas até nos dias de hoje, né? Mas o seu filme vai além disso, assim. E quando você fez isso, você trouxe essas coisas assim. Como é que foi isso de colocar no texto, no roteiro, tudo isso, assim, a questão do hippie, das comunidades, da viagem ali, a coisa dos indígenas, porque está tudo ali, né? Como é que foi isso, assim? Como é que isso entrou no roteiro? Eu nasci em 51. Em 68, eu tinha 17 anos. Eu cursava o Colégio de Aplicação da USP, que, nesse ano, deixou de existir. Foram presos vários professores. Foi o dia do AI-5, 13 de dezembro, uma sexta-feira, 13. Quando eu queria vir estudar cinema na UNB, na Universidade de Brasília, que eles tinham montado uma faculdade de cinema. Nelson Pereira, Darcy Ribeiro tinham montado uma faculdade de cinema, coisa que a gente não tinha. Em São Paulo, tinham montado uma escola de comunicação e artes, a ECA, que existe até hoje. Mas eu queria fazer cinema mesmo. Então, eu fiquei tão desesperada, eu comecei a estudar por conta própria. Eu li os livros, vi os filmes, lia aquela cena tal, foi feita assim, eu ia ver o filme e ficava. Não tinha nenhum aparato, né, técnico, não tinha como parar o filme e volta. Não, tinha que ver como plateia, né? E acabei casando e tendo um filho aos 18 anos, 10 dias antes de fazer 19 anos. Eu conto isso porque eu acho que foi um casamento extremamente tóxico. E eu acabei me separando um ano depois. Então, aos 20 anos de idade, eu, com um filho de 1 ano, me separei. Quando fui lançar esse meu primeiro filme, que é o Fantástico, que eu fiz, Fantasticon, foi muito antes do programa da Globo. Tá? Porque é um filme de episódios. Esse filme foi a minha escola. Eu fiz de tudo nesse filme, de tudo. Até câmera eu cheguei a fazer.
porque eu fiz um curso de fotografia e fotografia cinematográfica, então eu sabia exatamente. Fiz um curso de direção teatral. Então, eu fui montando o meu currículo, sabe? E me separei aos 20 anos de idade e 6 meses depois eu estava escrevendo esse filme. Então, eu contei esse preâmbulo porque eu acho que, sabe, ter estado num casamento extremamente tóxico, no meio da ditadura, uma ditadura terrível, foi o período mais pesado, foi o período Médici. Costa e Silva e Médici foram os piores momentos da ditadura. Escrever o filme, colocar essa personagem, foi um pouco como uma abolição. Eu queria deixar para trás, né, toda essa opressão, porque todos os assuntos eram proibidos. Você não conseguia fazer um filme sobre nada, que era proibido. Tudo era uma afronta, tudo era interditável. Então, eu resolvi fazer uma comédia de costumes. Eu adoro ver as pessoas rindo, sabe? O filme passou no começo desse ano em Berlim e a plateia rolava de rir. Aí a diretora do Festival de Berlim veio falar: mas impressionante a comunicação que tem o seu filme, porque essa plateia costuma ser muito sisuda. E todo mundo gargalhava o tempo todo. Eu falei, que bom, né? Porque eu fiz para isso. Eu fiz pensando uma comédia de costumes, e só invertendo o papel, né? Em vez de ser um homem, porque se fosse um homem fazendo o que ela faz, o filme não teria sido interditado. O filme seria um filme normal. Então, como inverteu, aí é a subversão. E tudo isso estava acontecendo naquela época. A pornochanchada. Se eu fosse fazer uma pornochanchada, seria fácil também conseguir produção. Os índios gigantes estavam sendo contactados. Havia o perigo, né, terrível, né, como acontece com os contactos que são feitos e que acabam não respeitando, né? A Transamazônica ia passar na aldeia deles. A Transamazônica, que não existe até hoje, imagina naquela época, ia acabar com eles. Então, todas essas coisas eram realmente preocupação daquela época, e são preocupações atuais, até hoje. Né? Então, eu só contei essa historinha, essa parte pessoal, porque eu acho que foi meio que uma tentativa de superar toda essa opressão que eu tinha vivido e que a gente estava vivendo no país. E aí você consegue juntar tudo e vai colocando ali no roteiro, né? E aí você falou uma coisa sobre a comédia de costume, sobre a reação do público hoje, e você foi assistir o filme ficou em cartaz 6 semanas, né? Ficou no Rio, lotou as sessões do Rio, no Roxy, com quando a sala ainda era... Foi a pré-estreia. Quando a sala era gigantesca, né? Eu nem me lembro, acho que era 600 lugares.
1.700. 1.700 lugares. E lotou... Hoje são 3 cinemas grandes. É. E você foi assistir, e aí você esteve lá naquele público, né? Assim, no meio daquele Eu público. fui assistir... Era uma época que se fazia uma sessão de pré-estreia sábado à meia-noite. Só que não se distribuía convite nenhum, era tudo ingresso pago, porque era o teste do exibidor. Então, eu fui correndo ao cinema, só tinha... A única coisa que tinha era aquele tijolinho no serviço, na parte de serviço. Sessões da meia-noite, papapá. Só isso que tinha. Aí eu fui correndo para o cinema e esqueci de levar documento. Quando cheguei, comprei o ingresso, o porteiro me pediu documento. Eu não tinha levado, ele não me deixou entrar. Eu, desesperada, meus amigos, tudo entrando, tá, entrando, e eu lá na porta. Eu, desesperada, já não aguentava mais. Quando eu escutei o filme começando, eu falei, não, eu vou entrar, me desculpe. Eu cheguei a falar para ele, eu sou essa que fez o filme. Ele, conta outra. E eu falei, não, eu vou entrar. Eu entrei, só que só tinha lugar lá na segunda galeria, lá no final, junto dos projetores. E aí você esteve no meio dessa plateia. Hoje você assiste o filme com uma outra plateia, completamente diferente, de uma outra geração. E teve em Berlim, assim, eu quero... Como é que são essas recepções, assim? Como é que você vê essas recepções, assim, do filme? Olha, a plateia modifica o filme. Que a plateia, o ponto de vista da plateia é o que domina na exibição. Eu me surpreendo com o filme todas as vezes. E fico até impressionada. Aonde que eu aprendi a fazer cinema, sabe? Porque eu não tinha cursado nada, não tinha, sabe? Tinha feito um filme, era um filme de 30 minutos que fez parte de um longa de 3 episódios. Então, a minha preocupação maior era a técnica. Era o domínio da técnica, porque cinema tem uma complexidade técnica, hoje em dia menos. Tá? Hoje em dia, qualquer um pode fazer um filme facilmente. Eu até dei câmera para o meu neto, sabe? E vou dar um livro para ele agora no sábado, como fazer um filme. Ele tem 7 anos, tá? Eu tenho certeza que ele vai adorar, porque ele pega os celulares e fica filmando, sabe? Então, tenho certeza que ele vai aprender, ele vai estudar aquilo. Mas eu fico ainda impressionada, falo, mas como o filme tem uma linguagem, né? E aí eu mesma fico. Eu gosto de ver a reação das pessoas, porque é um filme que ele começa com ela, uma mulher burguesa num casamento burguês, aberto, morando na Vieira Solto, e que ela, em busca de si mesma, vai abrindo mão do status social. Eu gosto muito desse arco dramático, sabe? Gosto muito, acho. Isso é muito poderoso, sabe? Porque normalmente se coloca as mulheres no escalation, né? Então, esse personagem de que o mais importante era a busca, né, de si mesma, né,
Isso é o que é importante. Outra coisa que eu gosto do filme é que é um filme extremamente solar. É um filme tudo às claras. Não tem nada escondido. Tudo... o filme... eu não tinha dinheiro, porque esse filme ele custou mais ou menos entre 25 e 30 mil dólares. Você fala isso, ninguém acredita, mas eu fiz o filme em 3 semanas, coisas que eu não sabia que era impossível, tá? Então, eu fiz. Mas são coisas complexas, sabe? É complicado de você fazer, mas é que era muita dureza, era muita falta de dinheiro, então você tinha que diminuir tudo. E não tem luz artificial no filme. O filme passa com a luz natural. Tem uma foto flu aqui, uma foto flu ali, mas não tinha dinheiro para alugar equipamento de iluminação, maquinária, então não tem. Mas eu gosto porque é um filme de ideias. Isso que eu acho que deixa o filme atual, deixa o filme sempre novo, porque ele é um filme de ideias. Não é um filme para... eu quero mostrar isso. Não, é um filme que ele tem uma história para contar, um personagem para desvendar, né? E que ela mesma fica... Ela não é uma super mulher, né? Ela não é uma poderosa, ela fica em dúvida. O tempo todo ela fica em dúvida. É uma busca, né? É uma busca. Sempre uma busca. Em busca dela mesma. E aí, já que a gente está falando dela, acho que a gente pode falar um pouquinho da Darlene, da história de todo, como se chegou assim, a Darlene Glória, né? E eu percebo, assim, conhecendo o trabalho dela, uma grande atriz, né, brasileira, mas eu acho que existe um trato com a atriz que era uma atriz complicada para lidar, assim, né, no set, que ela tá muito... Existe uma leveza muito grande, assim, parece que foi muito tranquilo o jeito que ela aceitou esse papel, o jeito que ela fez, o jeito que ela se entregou para Pitty e o jeito que ela construiu essa Pitty, assim, sabe? E tem toda a história por trás da personagem também, que acho que você pode contar aqui, né? De como é que nasce essa personagem e como ela chega a Darlene depois e como a Darlene ressignifica, né, essa personagem. Porque eu escrevi para Leila Diniz. Infelizmente, o avião explodiu, vamos dizer, 15 dias antes da gente começar a filmar. Estava com o contrato assinado, todo o elenco escolhido, tudo pronto para começar a filmar. E a Leila... Tereza, o filme que eu fiz Mãos Vazias foi convidado para um festival em Sydney. Posso ir? Falei, lógico, imagina, vá. Ela não voltou dessa viagem porque o avião explodiu passando por Nova Delhi. Foi extremamente complicado isso para mim. Você imagina, uma menina de 21 anos que, de repente... E o produtor do filme, que era também um dos distribuidores, na época, que era Ipanema Filmes, exigindo que eu começasse a filmar logo, exigindo... Não, tem tantas atrizes, imagina, escolhe uma.
Eu não conseguia. Eu não conhecia a Leila quando eu escrevi para ela, tá? Eu mandei o roteiro para ela na frente para ver se ela gostava do personagem, se ela, né, tinha. Não cheguei e seduzir a Leila para gostar do filme. Não, eu mandei o roteiro para ela, com um bilhetinho, gostaria que você protagonizasse esse filme. Aí eu fui na casa dela, numa quarta-feira de cinzas. Ela tinha desfilado durante o carnaval e estava lá, estava dando a primeira sopinha para a Janaína, primeira filha, primeira e única filha dela. E a gente assistindo na televisão as notas que haviam dado para o desfile, qual seria a melhor escola de samba e tal. Aí ela se vira, um momento ela se vira para mim e faz assim: e a Tereza, que hora chega? Eu fiquei. Eu falei, mas eu sou a Tereza. Ela, ah, você é a Tereza que escreveu isso? Aí ela sentou, ficou me olhando. E você quer que eu faça o seu filme? Eu gostaria. Eu ficando assim, né? Eu gostaria. Eu gostei muito da história, então vamos fazer, vamos fazer. Você que escreveu isso, é? Ela ficava. Bom, ficamos super amigas. Quando ela faleceu, eu não conseguia mais abrir o roteiro, porque eu escutava, sabe, a Leila falando os diálogos. Então, era uma coisa assim, foi muito complexo. E a Darlene, a Leila já tinha 6 anos mais que eu. A Darlene tinha 5 anos mais que a Leila. Então, ai, meu Deus, um filme de menina, como é que uma mulher vai falar aqueles diálogos, aquela coisa? Ai, bom, há de ser assim, o que eu vou fazer? Sendo pressionada por todos os lados, né, para fazer o filme logo. Eu tive que mudar todo o elenco masculino, porque, sendo com mais idade, os homens também precisavam ficar mais velhos, né? E a Darlene, ela normalmente você precisa convencer as atrizes que vai rolar uma cena de sexo. Hoje nós vamos filmar aquela cena. Com a Darlene era o contrário. Eu tinha o tempo todo que convencê-la a botar roupa. Não, Darlene, não, você vai. Aí ela fazia aquelas caras. Não, Darlene, não é cara de Maria Madalena. Porque eu acho que o personagem da Geni, que ela tinha feito em Toda a Nudez, ainda estava impregnado nela. Que bem logo antes, né? O filme já tinha ficado pronto, né? O filme foi quase um ano antes, né? Porque ele foi para Berlim, lembra, naquele ano? Ou não, no ano... Bom, não me lembro agora. Eu acho que foi no ano ela é premiada e vai fazer o filme. Então, e a Darlene fazia assim para mim: mas, Tereza, você tem 200 anos. Eu tinha 21 anos. Ela: você tem 200 anos.
você entende tudo, qualquer coisa. Eu preciso conversar com você muito. E ela foi realmente uma pessoa preciosa nesse sentido, ela se entregou completamente. Ela foi super especial, tá? E vou abrir para as perguntas aqui do público. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Minha querida Tereza, seja muito bem-vinda a Belo Horizonte. Que alegria te receber aqui hoje. Tereza, eu tenho muitas perguntas do filme, porque assim, eu queria assistir, tinha muito tempo que eu queria ver esse filme. E hoje eu fiquei muito impactada com ele por ver uma obra que foi feita há 50 anos atrás, né? E que hoje ela é tão atual, né? Ela fala tanto da nossa feminilidade, das nossas conquistas, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho de como que você conseguiu construir. Você já falou aqui para a gente, né, que foram 3 semanas, $30 mil, né? Mas assim, equipe, uma menina de 21 anos, né, fazendo tudo isso, como é que foi? Entre a ideia, né, roteiro, captação de recurso, montagem de equipe. Como é que chegou para fazer esse total aí? Como é que foi isso? Olha, eu tinha feito o meu primeiro filme, né? E eu escrevi esse filme e fui procurar produtores, que você fazia exatamente esse processo. Você ia com o roteiro pronto, procurando quem se interessava. E logo o primeiro se interessou. Ele leu o roteiro e era um senhor, né? Foi até engraçado, ele discutindo os personagens comigo. Eu olhava assim, eu pensava, ai, que vergonha! Né? Porque os personagens muito liberais e tal, e ele todo, aquela cena do produtor, era a cena da sala do produtor mesmo, foi filmada na sala do produtor. E eu abri uma empresa que é a Thor Filmes, com o Alberto Salvar, e a gente escreveu o roteiro mais ou menos junto. Uma mesinha, que era uma mesinha de centro, que a gente colocou revistas embaixo para deixar na altura correta, e um sentava de um lado da mesa, o outro sentava do outro lado da mesa. E a gente, tudo escuro, a gente escreveu o roteiro. E o filme dele, a gente filmou antes. Eu já tinha traquejo de equipe, né? Já tinha do meu primeiro filme, que eu cheguei, inclusive, a fazer câmera no primeiro filme, porque o fotógrafo, na hora H, baixou a câmera e eu precisava daquele take, era a última oportunidade. Eu arranquei a câmera, que era para fazer no tripé, né? Que era uma cena fixa, né? Só panorâmica, e ele baixou a câmera. E eu já tinha dado ação. Eu peguei a câmera, filmei, eu suava, escorria, e eu filmando ali, com a mão firme. Quando acabou, eu entreguei a câmera para o fotógrafo e falei para ele: nunca mais faça isso. Uma coisa assim, todo mundo respeitou, todo mundo achou que estava certo, né? Era aquilo mesmo. Então, a equipe, eu tinha traquejo, sabe? Com o elenco também, eu tinha feito o curso de direção teatral
com o Ibsen em São Paulo, com a Miriam Muniz, então, com a Maria Alice Vergueiro. Então, não era, quer dizer, era minha paixão por cinema e porque eu precisava sobreviver. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Eu tinha um filho para criar. Então, eu, não, sabe, não tem nada de biográfico no filme, não. Imagina, eu não tinha tido tempo de viver. Era só uma história que eu achava que precisava ser contada. Só isso. Acho que respondi, né, sim, Karen? Sim, eu queria só também falar uma coisa que eu achei muito interessante no seu filme, é que ele é montado, criado em cima de uma elipse mesmo, né? E essa ideia, né, de você construir o roteiro em elipse, né, que é uma coisa que foi iniciada, que a gente sabe, pelo Fellini, essa ideia de início e fim e começo, né? Como é que você chegou a essa conclusão de que seria dessa forma? Falta de dinheiro, Karen. Falta de dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer os créditos, né? Eu olhei assim e falei, caramba, que beleza! Porque um filme você faz nas 3 etapas, né? No roteiro, na filmagem e na montagem, na edição. Então, você pode até, como o Glauber fazia, você escreve um roteiro, filma outro e monta outro, né? Porque o filme vai sendo elaborado. Então, eu olhei assim e falei, que boa ideia, pronto. Entra sem som, e aí as pessoas identificam e né? Fica até mais leve, né? E já prepara para o fim. Bom, boa noite e queria te parabenizar, Tereza, pelo filme. E eu tenho aí 2 perguntas e queria colocar uma posição minha. Você, por acaso, você conversou com alguém, com algum Vilas Boas, a respeito dos índios lá, né? E não, né? E como que você chegou nesse tema? Você fez alguma pesquisa? Porque na época era difícil. Hoje é fácil demais, tem internet, Google, YouTube, você joga lá, enfim. Mas na época não tinha nada disso. E existe uma polêmica muito grande a respeito da construção da Transamazônica, né? Porque como morreu muita gente, principalmente indígena, enfim, e até hoje não está pronta, foi uma fortuna aquilo, apesar, me parece que foi o Exército que construiu, começou a construir, pelo menos, mas mesmo assim. E aí eu te pergunto, será que não foi censurado por causa desse tema? Assim, não só por causa disso, não, mas eu acho que você mostrou uma mulher da sociedade que tinha relacionamento com vários homens, uma mulher normal da sociedade, que não era uma prostituta, e talvez seja por isso o principal motivo de ter sido censurado. Mas eu fico pensando, será que não é porque você mostrou esse tema aí da Transamazônica e, enfim, eu acho, na minha opinião, eu acho que isso ajudou também um pouquinho na censura. O que você acha disso? Não, a censura, isso foi publicado no Diário Oficial. Foram interditados, se não me engano, 12 filmes de uma única leva. Sacco e Vanzetti, Classe Operária Vai ao Paraíso, Mimi o Metalúrgico. Eram filmes que, no caso do meu filme, eles achavam que era um filme que era imoral. Eu falava, não,
Você pode chamar de amoral, mas imoral não é. Não tem uma imoralidade, né? Ah, mas ela tem vários... Sim, mas, bom, eu já estou... foi pela questão feminina. Era um filme contra a família brasileira, contra a mulher brasileira. Isso saiu publicado no Diário Oficial. Na decisão que tira o filme de cartaz, né, que dá censura, não é delegado, era diretor da Polícia Federal. Diretor-geral da Polícia Federal, ele fala que é um filme que depõe contra os costumes e que pode levar as mulheres a, assim, tipo, degenerar. Acho que ele até usa, o censor até usa essa palavra, degenerar as mulheres. Não tem um negócio desse? E em relação aos índios, você lia isso no jornal diário. Você sabe, no jornal diário era uma coisa assim que era lido, tá? Como eu era paulista, eu lia a Folha de São Paulo. Quando eu cheguei no Rio, eu lia o Jornal do Brasil. Então, você tinha essa informação, sabe, do que acontecia no país. Às vezes era censurado, mas aí eles colocavam uma receita de bolo, que aí você já sabia que era... Você buscava aquela informação em outras fontes. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Boa noite, Tereza. Eu sou a Bárbara. Eu queria te perguntar duas coisas. Uma é super breve, que é sobre Fantasticon. Se é possível ver esse filme, porque eu procuro ele há muito tempo, não sei o paradeiro dele, mas eu tenho muita essa curiosidade. E a segunda coisa, você estava falando agora sobre essa questão do moralismo, e agora há pouco você também falou que você achava um filme muito solar, assim. E eu fico pensando muito, ainda que o filme não tenha nenhuma cena de sexo explícito, assim, longa, tem pequenos fragmentinhos, assim. É um filme que eu sinto o tempo inteiro que é muito erótico e de um jeito muito solar, e que são coisas que não entram em contradição, assim. Tipo, ele consegue ser super... tem essa coisa... Como eu posso dizer? Ele consegue ser super... Ele não precisa aderir a nenhum tipo de mistério. Tá tudo na ordem do dia, assim. Todo o desejo dela tá sendo mostrado e também as imagens têm toda essa coisa das cores e tem as elipses. Tem todo um ritmo muito fluido, assim, do filme, que eu acho muito erótico, acho muito bonito, assim. E eu queria saber um pouco mais, assim, do que foi para você escolher trazer o erotismo sem o peso de um moralismo, assim, que consegue trazer esse erotismo mesmo à luz do dia, sem grandes pesos mesmo. É isso. O Fantasticon é um filme que desapareceu. Ele tinha um distribuidor que também era sócio do filme e eu desconheço. Pode ser que um dia se encontre alguma cópia, mas é um filme que desapareceu. Eu fico satisfeita de ver que uma pessoa jovem, que o meu interesse é ver o que é que os jovens hoje em dia, como é que toca aos jovens, né, o filme. Sabe, vamos dizer, com o filme, eu estava me realizando, porque eu estava há anos sempre procurando um tema e falava, não, isso aqui vai dar problema de censura, não. Aí procurava outro tema, não, isso aqui vai dar problema de censura. Então, quando eu tive essa ideia, né, eu fiquei muito feliz, era uma coisa assim que me realizava fazer o filme, sabe? Contagiava. E eu percebia que a história era contagiosa, sabe? Que as pessoas todas ficavam
entusiasmadas. Era uma coisa nova. Eu consegui ter um elenco estelar, né? E, voltando ao filme, assim, a história, eu gosto porque os homens são legais. Quase todos eles, você casaria com eles e ficaria com eles, certo? Os homens são legais. Ela não vai para uma outra relação porque aquele homem é chato, brigaram, tal. Não tem, não é bem isso, né? E eu, inclusive, essa recuperação do filme me fez ter vontade de fazer a continuação 50 anos depois. Porque o filme termina em aberto, né? O filme é completamente aberto. Então, um filme aberto, você quer saber. E o que é que aconteceu com ela? Né? Então, se preparem, porque eu estou escrevendo esse roteiro. Tereza, vou começar falando que foi lindo demais, né? Eu acho que todo mundo adorou. Eu tô aqui, ó. Mas você fala bastante sobre como é um filme de ideias, e eu acho que é um filme de ideias. E eu queria saber como que fica, depois de 50 anos, essa ideia. A gente vem sofrendo, né, uma crescente muito grande da extrema-direita no Brasil, uma defesa da família tradicional, do casamento. E aí eu queria uma palavra esperançosa aqui, que eu, com meus 23 anos, e muitas vezes acho que você é sempre uma decepção para os meus pais no termo de família, né? E é muito doido, porque ver um filme de 50 anos de atrás que questionava isso. Então, eu queria saber sobre isso. Como que fica depois? Como é envelhecer e ser contra a família tradicional mesmo, sabe? Como é ser mulher nesse mundo e como vem sendo para você? Olha, para mim, a vida nunca foi fácil, tá? Foi sempre complicada e continua sendo, porque não são os caminhos óbvios que me interessam, sabe? Eu tenho interesses, assim, se dá para ir para um lugar de avião e dá também para ir de trem, porque eu vou de trem. Tem muito mais percalços, certo? Pode acontecer muito mais coisas, você pode conhecer muito mais gente, é uma coisa aberta. Então, eu acho, é complicado ser mulher, mas eu acho que o golpe da Dilma, né? O golpe na Dilma, né? O golpe do Temer, né? Um safado, um vampiro, né? Como ele foi retratado na Avenida, que foi completa, sabe, uma agressão à mulher, aquilo, né? Aquele golpe. O Inominável, que veio depois, massacrando as mulheres, massacrando os negros, massacrando os índios, massacrando os homossexuais. Eu acho que a gente está vivendo o que eu contei no começo, a revanche, sabe? São todas esses segmentos que foram oprimidos durante o golpe e o outro golpe, né? Porque o Moro prendeu o Lula para ele não ganhar as eleições, né? Foi por isso que ele prendeu. Então, foi muito massacrante, foi em cima das mulheres, em cima dos negros, em cima, né, dos índios. Foi
oprimindo exatamente esses segmentos. Então, a gente está vendo agora como elas estão indo para o proscênio, sabe? Eu fico muito feliz de ver isso. Eu fico feliz da vida de ver se não fosse as nossas neguinhas, o Brasil ia voltar das Olimpíadas sem troféu, sem medalha nenhuma. Né? Graças à nossa negritude. Imagina a mãe da Rebeca, criou 7 filhos sem marido. Sabe, aquela foto maravilhosa das duas rendendo homenagem à Rebeca, eu acho tão bonito, sabe, o Louvre querendo colocar no museu, merece, realmente é um fato, é um marco, mas eu acho que é isso, é você não se deixar oprimir. A opressão, ela existe independente de você. Se você se deixa oprimir, você vai ficar sem saída. Você vai viver a história que o outro impõe a você, não a sua história. Então, você precisa... Você não vai enfrentar uma arma, né? Você fica quieta. Vai chegar uma hora. Tá? Você vai... Tudo aquilo... Quando você foi assaltada, que todo mundo deve ter sido assaltado, como é que você fez? Você ficou pensando durante o assalto por que aquela pessoa escolheu você, não é verdade? Na hora você fica, mas de onde surgiu? Por que ele está me assaltando? Eu cheguei a perguntar para o assaltante. Por que você está me assaltando? Por que você escolheu? Porque eu acho, até para a gente se defender, né? Numa próxima vez, não fazer aquele mesmo gesto. Mas eu acho, você tem que se rebelar, você tem que procurar a sua verdade. O que é que você gostaria de fazer? Porque o mundo tem uma história pronta para você. Você vai ser trabalhadora. Então, minha pergunta, eu acho que é parecida até com a pergunta que veio dali, mas é porque eu fiquei muito impressionada, assim. Estava impressionada já com a idade que você fez o filme e com todas as coisas que você traz, né, de ter sido casada e separada, em um relacionamento abusivo, e com filho, e com já sem assim, ter buscado esse financiamento de outros lugares, e tudo isso, assim. Eu só queria ouvir um pouco mais das dificuldades que você enfrentou, porque eu estou pensando sobre elas o tempo todo, assim, tanto com família, porque, enfim, é um filme, né, muito polêmico. Poderia colocar assim, né? Como que foi isso para sua família, você com o filho e trabalhando e com os outros trabalhos e tudo isso, e também de filmar depois desse filme, como foi, assim, porque hoje em dia também, apesar de toda a facilidade que a gente tem para filmar muito maior, não tem ingresso, né? Então o cinema, ele é uma atividade muito menos rentável, então também ouvi um pouco sobre isso, se você quiser falar. E parabéns também pelo filme. Só complementar essa pergunta dela, acho que é interessante falar dessa questão do filmar depois, como o filme passa por essa censura, ela entra, obviamente, na lista negra da ditadura, então essa dificuldade de filmar é triplicada, quadriplicada, né? Então, acho que é interessante mesmo ela falar disso. Olha, você fez uma pergunta bem ampla. Não. É isso que eu quero dizer a você. O direito de escolha sempre te pertence. Você nunca... A escolha
É a única coisa que, na verdade, nós temos. É a única coisa. O direito de escolher com quem estar, falando o quê, né? Aonde, como. Né? É a única coisa, o direito de escolha, é a única coisa que a gente tem. Por isso que eu digo, abraça o seu desejo. Fica com a sua vontade. Você tem que construir a sua história. Não vai delegar, sabe? É a única coisa que você não pode. Essa coisa que a gente viu, homossexual, negro e votando no Bolsonaro. É uma coisa que eu olhava assim e falava, mas me explica por quê? Né? Isso vamos dizer, é anomalia. É o inverso, né? Da escolha, sabe? É a pessoa que abraça a vontade do seu opressor. Tá? Então, são coisas que você tem que separar muito e que você precisa o tempo todo estar escolhendo, porque a vida passa num segundo. A vida é muito rápida. Um passo em falso, pronto. Você perdeu um ano, 2 anos, 3 anos. É fácil de acontecer isso. Quando você é jovem, você tem mais forte essa ideia. Essa ideia de sabe, eu quero fazer isso. E como, né? Você fica querendo e fica presa, né? Mas que você, 23 anos agora, você é de 2002, né? 2001. 50 anos depois, você nasceu 50 anos depois de mim. 95? 23 anos era você? Tá, desculpa. Você tem quantos anos? 28. Mas você não tem mais o direito de ficar com tanta dúvida. Quer dizer, dúvida é preciosa, tá? A gente deve ter dúvida. Nunca pode ter certeza na vida. Você ter certezas limita, sabe? Quando você tem dúvida, você vai abrindo. Você vai, sabe? É muito gratificante. Parece opressor, né? Você ter dúvida. Porque o mundo inteiro fica, né? You must be a winner, né? Você tem que ser um vencedor. Não, isso é bobagem. Isso é um slogan idiota. Tá? Isso é para explorar o mundo, explorar a mão de obra. É para isso que se cria esse tipo de slogan. Tá? Mas você ter dúvidas. Agora, esse tipo de dúvida é que você não pode mais ter aos 28 anos. Você tem que ser dona de você, sabe? Você sempre a vida vai ser difícil. Você tem que inventar a sua vida. Você que tem que, sabe, ver o que é que você quer. 95 foram anos de esperança. Que você nasceu, foram anos de esperança. Hoje, eu olho para trás, quer dizer, hoje não, já na época, 3 anos depois, eu olhava para trás, eu repudiei todo aquele período. Eu fui amiga das pessoas que estavam no governo na época. Quando começaram a privatizar, vender tudo e roubar tudo, né? Eu
briguei com essa gente, que era governo. Eu briguei com todos eles, eu me afastei totalmente. Totalmente. Porque eu tinha uma ilusão, acabando a ditadura, a gente poder construir uma sociedade mais justa. E quando eu vi o projeto, que você, conversando com as pessoas, o projeto era outro. Aí, na real, quando eles se tornaram governo, o projeto era um horror. Eu me afastei totalmente. Então, essas coisas, nós somos o retrato do momento que a gente está vivendo. Mas a gente tem que cuidar para não ser o retrato que o outro faz da gente, né? Que o outro espera. Sabe? Você tem que ter coragem de você saber o que você quer, escolher um caminho. Lógico que você vai ter dúvida o tempo todo, mas isso é muito bom. A vida não é fácil nunca. Nunca. Tereza, primeiro, parabéns pelo filme. Você mesmo disse que a atriz disse que você tem uma mente à frente do tempo, e eu também vou concordar com ela, né? Seu filme traz uma questão, um tema que é bastante atual, né? Que mostra uma personagem que ela tem um relacionamento não monogâmico, né? E esse tema é bastante... Atualmente ele está bem alto em discussão, né? E você disse, na época da ditadura, censurava tudo. Eu tenho interesse em saber, no marco temporal, nessa época, como é que era para você esse tema, se o tema desse filme surgiu através de um contraponto seu, de uma criação de uma utopia, ficção, ou se você tinha lido sobre isso, ou se falava sobre isso no seu meio, mais ou menos. Olha, você vê que no filme não tem nenhum ménage à trois. Você não tem poliamor, né? Não tem uma cena de sexo coletivo, não tem. Porque, na verdade, não era isso que importava, né? Era uma outra história. Eu esqueci o foco da sua pergunta, desculpa. Olha, era chocante para mim era extremamente chocante que havia uma versão masculina e havia uma versão feminina para a vida. Eu não aceitava isso. A minha avó, ela, durante a Primeira Guerra Mundial, ela dava aulas. O meu avô, né, que eles não se conheciam, não tinham nenhum relacionamento, ele estava na frente turca da Primeira Guerra Mundial. A frente turca, a Primeira Guerra, só terminou em 1921, não em 18. Então, eu estou acostumada, desde sempre, de ver as mulheres trabalhando. E quando eu via que as mulheres tinham um direito e os homens tinham outro direito, imagina que eu aceitei isso. Eu não conseguia aceitar isso. Então, o filme é um pouco isso. Tá? E nada melhor de você poder fazer as pessoas entenderem um outro ponto de vista do que você
falar com delicadeza. Você fazer um filme suave. Sabe? Então, é tudo às claras, não tem nenhuma violência, as pessoas ficam... sofrem, sofrem, né? Ela sofre, os maridos sofrem, todo mundo sofre. É a vida. Né? Então, eu não sei se eu cheguei a responder o que você perguntou. Última pergunta aqui, tá, gente? Fechar. Boa noite, Tereza, tudo bem? Eu queria saber, em relação ao contexto histórico, porque é o seguinte, você já tocou nesse assunto em relação à questão das minorias, das mulheres e tal. Eu queria pegar justamente esse questionamento, porque pensar hoje, principalmente nesse período pós-bolsonarista, onde, enfim, tenta-se ao máximo reinterpretar a ditadura como, enfim, essa extrema-direita que vê como algo benéfico, sabe? E a gente vê uma retórica de, tentando justificar de mil maneiras, sabe? Não existia corrupção, era mais seguro, só quem se ferrava era vagabundo. Enfim, a gente tem toda esse discurso reacionário e tal, e eu queria justamente te perguntar isso, porque, querendo ou não, a gente percebe que os papéis justamente de quem não estava, enfim, privilegiado nesse sistema era apagado, no sentido de que o seu filme mesmo, por ter essa questão do ponto de vista feminino, foi censurado. Eu imagino que você conheça a música própria do João Bosco, que fala lá sobre o João Cândido, mestre Sala dos Mares, também foi censurada. Por quê? Porque não pode falar que tinha um almirante preto, sabe? Então, até hoje, a Marinha não deixa. Pois é. E então queria primeiro te fazer essa provocação, sabe? Pensar a ditadura militar, porque, sabe, a gente pensa nesse lugar comum já do, enfim, afronte aos direitos humanos, falta de liberdade de imprensa, que perseguiu os comunistas, lógico, mas eu queria também te fazer essa pequena provocação no sentido de que pensar a ditadura em relação a um governo efetivamente racista, a um governo efetivamente misógino, sabe? E a outra coisa, aí também se me permite uma pergunta um pouco mais fútil, que é o seguinte, eu sou muito doido por ver imagens, principalmente da minha cidade, nos anos 70, aquele take da Pete e do Peter lá na Barra, antes de existir Barra, eu achei, fenomenal. Então, a outra pergunta um pouco mais fútil é justamente aquele apartamento da Vieira Soto em frente à praia, tipo assim, como vocês conseguiram pra gravar? Porque, cara, impensável hoje em dia, sabe? Entrar num prédio daquele sem ser magnata. Hoje em dia é outra parada, enfim. O prédio, aquele apartamento era de amigos, um casal de arquitetos amigos. Quer dizer, ele é arquiteto e ela designer. E eles emprestaram, sabe? Eu falei, olha, eu queria rodar. Sim, quantos dias? Não, porque a questão era o tempo que ia incomodar. O mínimo possível. Eu sei que eu rodei lá em 5 dias, na casa deles. E que para eles é muito, né? O outro apartamento, por exemplo, é do Euclides Marinho, que foi roteirista de tantos minisséries, novelas e tudo, que também foi antes, eram amigos, né? Então, é uma coisa assim, meio que cinema, você consegue fazer meio que uma confraria entre amigos. Mas, voltando à ditadura, né? Eu acho que a ditadura foi um horror total. Foi. Tá? Não dá nem para descrever, não dá nem para imaginar. Tudo que eu li tem poucas coisas que retratam o terror que a gente viveu. Eu acho que o grande mal foi o neoliberalismo. Esse foi o problema.
fez com que as pessoas transferissem todo o desejo delas para o dinheiro, para ganhar dinheiro. Elas ficaram ambiciosas. Elas, na minha geração, né, era a realização pessoal. No final dos anos 90, de lá para cá, as pessoas só se preocupam em quanto vão ganhar. Todo mundo fica preocupado que, quando eu fui explicar para os meus filhos, né, como é que eles tinham... Eles, mamãe, mas escuta, eu tenho um dinheirinho aqui, eu estou pensando em comprar ação. Isso há 15 anos atrás. Pode comprar. Qual ação que você quer? Ah, da Petrobras eu pensei em comprar. Estão explicando. Tá, então você quer ganhar dinheiro com a poluição. Quer ganhar dinheiro com... Ah, mas é uma empresa brasileira forte. Sim, é. Mas você tem que ver o que ela faz, o que ela provoca, se é esse o mundo que você quer. Ai, mamãe, eu vou ficar pobre assim. Não, são coisas que você deve pensar. Então, eu acho que o neoliberalismo fez com que as pessoas não se preocupem mais com ideias. As pessoas se preocupam mais com o dinheiro. Todo mundo ficou ganancioso, sabe? Eu acho que é isso o que fez. O golpe do Temer e do Bolsonaro, do Moro, ele foi um golpe por quê? Golpe dado pelo mercado financeiro, porque eles queriam assaltar o país. Então, se eu quero assaltar, eu digo, isso aqui é uma merda. Bons tempos era, eu chuto a bola para fora, para que você não possa dar continuidade ao jogo. Então, o golpe, essa clareza tem que se ter, que o golpe foi dado para assaltar o país, para privatizar o que havia ainda para ser privatizado. A ditadura foi assim. E o governo Fernando Henrique foi uma continuação. Eles eram meus amigos. Bom, não vou entregar as pessoas. Bom, acho que é isso. Tá falando? Acho que... Só para vocês saberem, o tema, né, a gente tem, claro, vocês entenderam que a mostra esse ano é sobre as cineastas, mas a gente tem, digamos assim, um subtema que quem tem o caderno crítico físico, acho que vai sentir isso mais, digamos, sensorialmente, senão quem vai ver na internet vai ver também que a nossa identidade visual são as cineastas com a mordaça, né? Isso é uma frase da Teresa, que está num artigo da professora Ana Maria Veiga, que é uma das grandes pesquisadoras sobre cinemas de mulheres, diretoras do Brasil, onde ela fala: eu acredito que a nossa geração era a geração das cineastas amordaçadas, a gente pode ser conhecida desse jeito. E eu acho que é muito importante a gente te ter aqui e ver que você teve uma trajetória sem essa mordaça, que te levou a ser essa pessoa também que é muito vocal, né? Defensora do cinema brasileiro, do cinema das mulheres. Então, é isso. É isso, gente. A gente tem que encerrar. O quê? Só rapidinho. Eu acho que o trabalho da Teresa é maravilhoso, mas ela tem um trabalho excepcional com o Cine Brasil TV, que é um canal de cinema só de produção brasileira. É uma coisa excepcional. Eu sou muito fã do seu trabalho. Muito obrigada. É isso, gente. Boa noite.